Bem-vindo ao panorama do Novo Testamento e nós estamos dando continuidade às aulas e agora nós estamos entrando na abordagem do livro da carta aos Gálatas. Então nós vamos dividir essa carta em duas fases. Nessa primeira fase a gente vai fazer só uma pequena introdução e na segunda fase, propriamente dito, a gente vai abordar o livro. Então só para você ter uma ideia de qual é o povo que nós estamos falando quando nós falamos aos Gálatas, é todo esse povo rachurado aí no mapa. Essa parte toda da Galácia, então, vai envolver todas essas quatro regiões que estão listadas e todas as outras cidades menores que não são listadas dentro dessa paisagem. Só para você ter uma ideia, o autor da carta ele vai se identificar, é Paulo. Ele vai deixar isso bem claro nos seus textos. Então, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. E ele vai fazer uma segunda autenticação dele dentro do texto mesmo. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E Paulo fala isso dentro da carta. E mais uma vez, Paulo vai novamente falar: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então, quem é que chega e se dirige a esse povo? Que teria condições de ter gerado eles, de ter pregado o evangelho a eles? Só os apóstolos que passaram por ali, dentre os quais a gente pode identificar Paulo como a principal pessoa que ali passou. Podemos ainda pegar mais um texto. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e aí não tem de onde fugir, porque você verifica exatamente quem é o autor da carta aos Gálatas. Paulo então vai escrever provavelmente de Antioquia, é a cidade que se caracteriza de melhor forma para que ele estivesse escrevendo essa carta. Os Gálatas eles são de um povo de origem celta, e a gente consegue identificar isso porque eles falam a linguagem celta, eles habitam uma terra céltica e eles cultuam os deuses celtas. Então, quando nós olhamos para o povo que ocupou essa região, a gente chega a esses indícios. Quais eram os povos que eram comumente identificados como celtas? O Reino Unido, a Gália, a França e o sul da Itália, o norte de Portugal e a Espanha e os centros da Europa de um modo geral. Todos eles eram oriundos de povos celtas. Cultura celta, religião celta. Então, aí você tem uma ideia com quem Paulo está falando, a quem ele está pregando o evangelho. Então, os celtas eles se organizavam em tribos. E essas tribos, elas tinham cada um chefe. E muitas das vezes elas guerreavam entre si. Bastava com que alguém os contratasse para isso. Então, era muito comum você ter guerreiros celtas de um lado da batalha e do outro lado da batalha. E eles simplesmente se vendiam àqueles que poderiam pagar mais. Povos celtas que a gente tem na época são os bretões, os gauleses, os gotos, os eburões, os batavos, os belgas, os gálatas, os trinovantes e os caledônios. Todos eles eram de origem celta. Bem, vai ter o povo da Galácia, ele vai vir invadir a região da Macedônia, e logo depois que eles invadem essa região da Macedônia, eles vão ocupar a região onde que hoje nós identificamos como a região da Galácia, ou como naquela época bíblica se identificava como a região da Galácia. E a Galácia é composta por 3 tribos naquela época. A gente tinha as tribos dos Tequitosages, a tribo dos Tróquinos e a tribo do Tolistológios. Eram todas essas 3 tribos que habitavam essa região da Galácia. Bem, qual era o sonho dos generais da época? O sonho dos generais da época era ter um Gálata no seu exército, porque era um exército que as pessoas tinham medo, porque eles eram realmente considerados homens de guerra, eles eram considerados os vikings, os bárbaros daquela época. Então, você ter uma tribo gálata ao seu lado, você praticamente tinha uma ascendência, uma dominância moral sobre o inimigo.
eles eram praticamente mercenários. Eles se vendiam àqueles que pagavam mais. Adoravam deuses celtas e deuses romanos. Exemplos de deuses celtas a gente encontra das mais diversas formas. Você vai encontrar os deuses da natureza, eles adoravam entidades elementais, entidades de árvores, entidades da terra, do plano, do ar, Galateia e outras entidades de origem celta, além de todas aquelas entidades de origem romana. Então, era um povo bem diversificado com relação ao aspecto religioso. Eles eram guerreiros respeitados dentro da batalha. Eles eram briguentos. Então, eram aquelas pessoas ideais para estar no meio da luta. Mas eles eram instáveis também. E isso preocupava as pessoas. Traiçoeiros e inúmeras outras coisas, comumente desanimados. Se eles verificavam que alguma coisa poderia realmente dar errado, eles logo se retiravam da batalha. E isso Paulo vai chamar a atenção deles, porque Paulo chega e fala que esteve entre eles e pregou o evangelho, mas alguma coisa aconteceu que fez com que eles voltassem atrás. Então, quando Paulo chama a atenção deles, ele não está sendo nem um pouco grosseiro com esse povo, ele simplesmente está dizendo aquilo o que era comumente falado entre as nações, que facilmente eles desanimavam e, acima de tudo, eram extremamente inconstantes. O tema da carta vai o tempo todo falar sobre lei versus graça. E o foco dessa carta vai estar no Evangelho. A autenticidade do Evangelho, a superioridade do Evangelho, a liberdade do Evangelho. E tudo isso, Paulo tem um foco em mente. Ele está trabalhando todos os movimentos judaizantes que estão ocorrendo naquela região. Então, quando Paulo vai chegar e colocar o foco em que o Evangelho que ele está pregando é autêntico, é justamente para contradizer o movimento judaizante, que está dizendo que o Evangelho não é autêntico. Quando Paulo vai chegar e falar que o Evangelho é superior à lei, Paulo está querendo chegar e contradizer o movimento judaizante. Quando Paulo vai chegar e exaltar a liberdade que se tem no Evangelho, Paulo vai contradizer novamente o argumento judaizante. Então, quais eram as cidades que nós tínhamos nessa época? De origem romana e de origem romanizada, né? A gente pode dizer assim, cidades que realmente eram colônias romanas e cidades que já existiam que foram romanizadas, ganharam uma pincelada de Império Romano. Por exemplo, Antioquia da Pisídia e Icônio foram cidades romanizadas, elas já existiam, eram cidades onde que a sua maioria da população era local, era tribal. Agora, Listra e Derbe eram cidades que, na sua maioria, eram compostas por homens do Império Romano, por cidadãos do Império Romano e por soldados do Império Romano. Então, eram regiões em que foram estabelecidas colônias romanas. A população local era bem diminuta. E aí a gente verifica tudo que há naquela região. Ponto, Frígia, Isáuria, Panflagônia, Pisídia, Licaônia, tudo isso vai compor aquilo que nós chamamos região da Galácia. Então a carta não era a uma igreja, mas a todos esses pontos que você consegue enxergar no mapa. Outra coisa que a gente pode analisar é a questão da dificuldade que Paulo teve para poder pregar o evangelho nessa região, já que o relevo dessa região ele é bem acidentado, como a gente pode ver em algumas fotos que a gente colocou aqui para você ter uma ideia de como é a região em que Paulo pregou. Como era o clima, como era o terreno, como era o solo, como era a dificuldade de locomoção. Naquela época, então, era comum as pessoas aproveitarem as rochas, escavarem na rocha e fazer a sua casa na rocha. Hoje em dia, quando você olha para aquela região, você vai ver que existem habitats onde que a construção moderna ela se mescla à construção mais antiga. E você pode ver isso por várias fotos dentro da cidade. E você vê comumente isso acontecendo na cidade e essas casas, essas construções ainda existem até os dias atuais. Você consegue ver a dificuldade de locomoção dentro do relevo, e em algumas partes muito planas e outras partes bem rochosas. Você pode ver também que hoje existe o moderno e o antigo mesclando ao mesmo tempo uma mesma construção, onde você vê portas
no local onde que não existiam portas de ferro antigamente. Hoje você tem a opção de ir para um local desse e você pegar um hotel e entrar dentro de hotel e você morar durante alguns dias, enquanto você está em viagem, num local que é escavado dentro da rocha. Então esse daí é o local em que Paulo passou quando ele esteve na região da Galácia. Então quando Paulo prega a Epístola aos Gálatas, ele tem alguns objetivos em mente. Dentre eles, reivindicação do ministério apostólico. Ele está indicando: eu sou apóstolo não porque eu quis, mas porque Deus assim me enviou, Deus assim me comissionou, foi vontade dele, não vontade minha. E ele vai deixar isso bem claro ao longo da carta. Ele vai defender e vai definir a salvação pela fé. É o tempo todo Paulo batendo nessa tecla. Da mesma forma, ele vai definir os limites da liberdade cristã. E, diferente dos romanos, dos coríntios, dos filipenses, dos colossenses, Paulo não tem o que elogiar aos Gálatas. É a única carta que Paulo não vai elogiar em momento nenhum a atitude dos cristãos que vivem na região da Galácia. Todos os demais você vai encontrar algum elogio, algum louvor, alguma honra, mas aqui Paulo não se dá o trabalho de elogiá-los nem por um momento. E assim a gente termina essa pequena introdução, e agora você pode assistir a segunda parte do slide, dos vídeos, na segunda parte aos Gálatas, onde que a gente vai trabalhar propriamente dito o livro. Então que você fique com Deus, você tenha um momento na presença do Senhor e que você possa aproveitar esse resto do dia na presença dele e que você possa aproveitar esse panorama do Novo Testamento. Shalom.